Oi gente, tudo bem? Sou Lucas Dantas e no vídeo de hoje vamos fazer uma coisa que algumas pessoas me pediram para fazer via direct, que é escrever uma redação do zero. Eu deixei lá no meu Instagram uma enquete para vocês decidirem qual tema eu ia escrever. E se você não está sabendo disso é porque você não me segue no Instagram, então siga lá, @dantasluca. Vou deixar aqui embaixo também o Instagram e os telefones para contato, certo? Um telefone para contato, caso vocês queiram estar um pouco mais perto de mim também para não perder nenhum conteúdo. Então, o tema que ganhou foi os perigos da obsolescência programada no século XXI. Mas o tema da população em situação de rua no Brasil não ficou tão atrás. Então, se vocês querem que eu escreva também uma redação sobre esse tema, deixa aí nos comentários, certo? E também se quiserem que eu escreva sobre outro tema, deixa aí nos comentários. E também curtam esse vídeo caso vocês gostem desse tipo de formato, desse tipo de conteúdo, certo? Enfim, já tô aqui com meu papel e canetinha e vou escrever aqui o roteiro da redação. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês como ficou. Pronto, eu já fiz aqui o meu esqueleto, certo? Eu não gastei tanto tempo, gastei mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Eu acho muito importante que vocês sempre façam um esqueleto da redação antes de produzir o texto, porque isso deixa de uma forma mais organizada e você não perde tanto tempo depois quando vai passar o texto ou quando vai fazer o rascunho e tal, porque você já sabe exatamente o que você vai colocar em cada ponto, certo? Então, eu selecionei aqui a temática, certo? Os perigos da obsolescência programada no século XXI. E daí eu tirei 3 pontos, 3 focos. O assunto, que é a obsolescência programada, certo? E as 2 abordagens que a gente tem que ter isso sempre ao longo do texto. Todo parágrafo deve conter isso, seja de uma forma direta, com essas palavras, ou com sinônimos dela, que são perigos, ou seja, mostrar que sempre existe adversidades, que existe uma problemática a partir disso que é perigosa, certo? E também a questão do século XXI, ou seja, nós não podemos ficar pensando em algo do passado, temos que falar da contemporaneidade, certo? Do século atual. A partir disso, eu montei aqui o modelo de introdução. Na introdução, começando aqui por baixo, deixa eu pegar a caneta, aqui por baixo, nós temos sobre o que a gente vai começar, o contexto que a gente vai começar essa introdução, certo? Eu coloquei a Revolução Técnico-Científica, a terceira Revolução Industrial, mas com foco muito maior na questão do fortalecimento do capitalismo. O capitalismo como um modelo que promove essa questão da obsolescência programada, já que, como eu coloquei aqui, os lucros importam mais, aqui é importam, viu? Botei importa, importam mais que os impactos. E quais são os impactos que eu vou falar? Quais vão ser as abordagens que eu vou ter? Vai ser justamente aqui os 2 impactos que eu selecionei, a alienação do consumidor e a produção exagerada de lixo. Automaticamente, quando eu penso nas 2 abordagens, eu também penso nos repertórios que eu posso usar. Então, eu coloquei a alegoria da caverna de Platão para embasar a alienação do consumidor e também para embasar a produção exagerada de lixo, coloquei modernidade líquida de Zygmunt Bauman. A partir daí, também preparei o modelo dos desenvolvimentos. No desenvolvimento 1, como falei, eu vou falar da alienação do consumidor e depois utilizar a alegoria da caverna para embasar isso. Nessa alegoria da caverna, a gente sabe que tem aquela questão do ilusório e depois a gente descobre que tudo ali é só uma representação, que Platão diz que é o mundo das ideias, o mundo dos sentidos, e depois ele parte para o mundo das ideias, faz essa alegoria comparando com a necessidade de comprar o último modelo, como fosse algo extremamente necessário para a pessoa, que ela não pudesse viver sem isso. E isso surge a partir de quê? Surge a partir das propagandas atrativas e meios persuasivos que os produtores vendem, certo? Eles produzem isso justamente para vender mais. Isso acaba produzindo um ciclo doentio que gera prejuízos para quem? Para a saúde mental do consumidor, certo? Muitas vezes a pessoa tem problemas relacionados com autoestima ou ansiedade, justamente por não estar dentro do padrão que é ter o último modelo, que é ter a coisa mais cara ou a coisa mais atrativa que todo mundo tem, certo? E no segundo momento, eu vou falar, no desenvolvimento 2, da produção exagerada do lixo, associando com a ideia da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que fala que nada é feito para durar. Então, se as coisas não são feitas para durar, tudo que é comprado vai virar lixo. E se vira lixo,
há uma questão tanto do descarte próprio do lixo, que já é uma quantidade muito grande, quanto como ele é descartado, já que tipo, a maioria desses aparelhos são aparelhos digitais, certo? São aparelhos tecnológicos e muitas vezes há um descarte muito inadequado, certo? Desse tipo de aparelho. Logo, com esse descarte inadequado, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, muito lixo é produzido, causa prejuízos para quê? Para o solo e para a água, certo? A forma como o lixo é descartado. E esses prejuízos para o solo e da água, de certa forma, não ficam apenas na natureza, que já é uma grande coisa. Eles também voltam para o ser humano, para a população. De que forma? A partir da poluição e de doenças que podem ser ocasionadas. Por fim, eu fiz aqui também um modelo de conclusão. Lembrando que em uma solução, eu botei 2 problemas aqui e a gente só precisa solucionar com todos os 5 pontos que são necessários. Apenas um, o outro pode ser uma solução mais simples, mas eu consegui fazer uma solução para os 2 problemas em uma única ação. O que seria? O Ministério do Meio Ambiente iria, através dos meios midiáticos, mostrar os impactos para a população, tanto os impactos relacionados com a alienação, quanto os impactos relacionados com essa produção exagerada de lixo. Isso teria como isso seria feito? Por exemplo, digamos um exemplo a respeito disso, que é o detalhamento. Acho que era para ter um N, certo? Como em programas televisivos ou redes sociais oficiais. Esse seria um exemplo de quais seriam esses meios midiáticos, ok? E o efeito disso tudo seria o quê? Diminuir os impactos no meio ambiente e também diminuir a alienação do consumidor. Agora eu vou passar a limpo, certo? Esse modelo de redação que eu fiz aqui e depois eu leio para vocês como ficou no final. Oi, gente, voltei. Eu já acabei de fazer a redação. Eu vou ler agora para vocês e fazer alguns comentários, certo? De por que eu usei tal coisa no texto e tal. Vou fazer nos comentários. Ocorrida no fim do século XX, a revolução técnico-científica trouxe vários benefícios para a humanidade, como a internet e aparelhos mais tecnológicos. Contudo, outros vários malefícios também foram expandidos com esse fortalecimento do capitalismo, o que coloca muitas vezes os lucros acima dos impactos. Prova disso é a obsolescência programada, o ato de tornar propositalmente obsoleto um produto, o que gera, ordinariamente, perigos tanto para o consumidor quanto para o meio ambiente. Então, eu comecei a redação usando um repertório sociocultural, que eu já falei que iria usar, que é a Revolução Tecnocientífica, certo? E também fiz aquela comunhão com o capitalismo que eu também já tinha comentado. Depois disso, eu fiz a apresentação do que seria a obsolescência programada, porque, venhamos e convenhamos, não é um termo que a gente usa no nosso dia a dia. Então, eu fiz uma breve explicação do que seria, e a partir daí expliquei quais seriam as nossas abordagens na redação, que seria a questão do consumidor, certo? E a questão do meio ambiente. Perceba também que eu usei todas as palavras-chave nesse texto. Eu usei os perigos, certo? Eu usei o termo, o assunto, obsolescência programada. E também eu dei essa ideia que é algo atual, por quê? Algo do século XXI, por causa da palavra odiernamente, que significa contemporaneamente, certo? Em primeiro plano, vale ressaltar que a obsolescência programada potencializa a alienação do consumidor. Na famosa alegoria da caverna, o clássico filósofo grego Platão metaforiza como as pessoas se deixam ser influenciadas pelos sentidos e não buscam a verdade a partir da razão. Nesse viés, muitos indivíduos criam uma necessidade em torno da posse de um modelo mais recente quando seus aparelhos estão defeituosos ou ainda funcionais. Isso é movido principalmente por causa das atrativas e convincentes propagandas midiáticas, que induzem o consumidor a comprar os lançamentos mais novos da empresa. O lançamento mais novo da empresa, desculpa. Outros sim, também são notórios os perigos que esses atos geram na saúde mental da população, que fica muitas vezes ansiosa ou a queda em sua autoestima por não estar socialmente incluída no meio. Então, vocês podem notar que basicamente eu segui o detalhamento que eu tinha proposto lá no esqueleto, certo? Praticamente cada tópico corresponde a uma frase do texto. E também que eu tive essa atenção de usar todas as palavras-chave ao longo do parágrafo. Eu usei lá o assunto da obsolescência programada, mostrei que existem perigos e que também é algo contemporâneo, algo do século XXI. Em segundo plano,
cabe analisar o perigo da produção demasiada de lixo como consequência da obsolescência programada no século XXI. Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu conceito de modernidade líquida, atualmente nada é feito para durar. Esse pensamento é visível tanto no âmbito das relações humanas quanto nos produtos dessa nova geração. Consoante a isso, o descarte exagerado e muitas vezes inadequado de resíduos gera impactos ambientais tanto no solo quanto na água. Esses prejuízos, além de afetar ecossistemas locais, podem voltar-se também para os seres humanos, através da poluição ou de doenças que são potencializadas em locais com muito lixo. Se vocês notarem, também acontece a mesma coisa que aconteceu no primeiro desenvolvimento. Há uma repetição lá do que a gente programou no esqueleto, certo? E isso é muito bom, porque mostra como isso economiza tempo na hora de escrever. Basicamente, você já vê uma ideia que você colocou, você já traduz, você não tem que pensar o que colocar na próxima frase, você já tem ali pronto, certo? E também eu tive a atenção de colocar que é algo no século XXI, que é um perigo, e é bom sempre a gente bater nessa tecla, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo e acaba tangenciando o tema, ok? Vamos agora para a conclusão. Destarte torna-se necessária a adesão de medidas para solucionar os perigos da obsolescência programada no século XXI. Para isso, é proeminente que o Ministério do Meio Ambiente, através dos meios midiáticos, como por exemplo programas televisivos ou nas redes sociais oficiais do governo, crie propagandas que sensibilizem a população quanto aos impactos que a redução da vida útil dos aparelhos gera na natureza, a fim de que esses entraves sejam minimizados e que se reduza também a alienação do consumidor. Como eu falei que já tinha colocado na conclusão uma proposta que solucionaria os dois problemas que a gente apontou, não há necessidade de fazer uma segunda proposta de intervenção. Mas se for necessário, claro, como eu também já comentei, não é necessário você colocar novamente os 5 pontos que exige a conclusão, certo? E também é interessante notar que eu usei o termo redução da vida útil de aparelhos para substituir a obsolescência programada que eu já tinha utilizado. Então é interessante também que vocês tenham um repertório, um vocabulário bem rico, com vários sinônimos para você utilizar caso queira usar novamente um termo, para não haver repetição, certo? Então, gente, esse foi o meu vídeo fazendo a redação do zero. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Deixem aqui nos comentários se esse formato do vídeo agrada a vocês. Quais outros temas vocês querem ver, se vocês querem que eu continue gravando vídeos nesse estilo, certo? Se inscrevam no canal, certo? Que toda semana vai ter vídeo novo. E assistam às outras playlists e outros vídeos do canal, caso você seja novo aqui e não conheça o canal. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!